Muito bem, pessoal. Agora o próximo exercício da série de Fourier do seno retificado. Então, veja, a nossa função é o valor absoluto de seno de t, com período 0 a π. Então, essa função é periódica, tem período π, então a frequência angular é 2π sobre π igual a 2. Outro detalhe é que nesse intervalo de 0 a π, seno de t em módulo, o valor absoluto, é igual ao próprio seno de t. Ele é positivo nesse intervalo. Então, nós podemos simplesmente usar seno de t. Então, o cálculo do CK fica 1 sobre π, integral de 0 a π, de f de t, que é o seno de t, tá certo? E elevado a menos j k2t, dt. Trabalhar com seno, função trigonométrica, muito complicado, né? Fazer integrais envolvendo exponenciais e funções trigonométricas. Então, nós vamos converter o seno para exponencial complexa. Usando a fórmula de Euler, o seno de t pode ser escrito como 1 sobre 2j e a jt menos e a menos jt. Fazendo a distributiva, chegamos aqui nessa expressão seguinte, que 1 sobre 2jπ, integral de 0 a π, né, e elevado a jt, 1 menos 2k, menos e a menos jt, 1 mais 2k. Observe que aqui tem um errinho de digitação, onde aparece k nas notas de aula, na verdade é t, tudo bem? Pois bem, trazendo a integral para dentro aqui, a gente resolve cada uma delas separadamente, né? Primeiro eu integro aqui, depois integro aqui. A integral da exponencial é ela própria, tá certo? Dividido por 1 sobre a derivada dessa função que é o expoente. Cálculo de π a zero, menos a integral da exponencial é ela mesma, dividido pela derivada do expoente, 1 sobre a derivada do expoente, calculado π em zero. Tudo bem? Aqui, ó, menos com menos resulta em mais, tudo bem? Então, na verdade, nós temos isso aqui. Agora eu vou avaliar e substituir π aqui no t, zero aqui no t. Substituindo π, a gente fica com jπ, 1 menos 2k, colocando zero elevado a zero, 1. Aí aqui também nas notas de aula tinha um errinho, onde aparecia menos aqui, é mais, pessoal, aqui é mais. Mais, e a menos jπ, 1 mais 2k, menos, quando e for elevado a zero, 1. Tudo bem? Poderíamos parar por aqui? Sim, mas dá para simplificar ainda mais. Por quê? Veja aqui, ó, o que é e elevado a jπ, que multiplica 1 menos 2k? É cosseno de 1 menos 2k π, mais j seno de 1 menos 2k π. E isso sempre dá menos 1. Por quê? Veja, aqui eu tenho 1 menos 2k. Para qualquer k inteiro, esse número aqui é ímpar, tá vendo? Quando k for 0, é 1. Quando k for 1, é menos 1. Quando k for 2, é menos 3. Então, aqui é sempre ímpar. Um número ímpar, um múltiplo ímpar de π, o seno some, o seno é zero. Porque a gente está sempre aqui nesse ponto, aqui, ó. Múltiplo ímpar, menos π, menos 3π, π, 4, 5π, né? A gente está sempre aqui. Aqui nesse ponto, o cosseno, ele sempre vale menos 1. Então, essa expressão toda aqui se resume a menos 1. A mesma coisa se o sinal for menos, tá? Porque o seno desaparece, vai ficar cosseno de um múltiplo ímpar de π, que é sempre menos 1. Então, substituindo menos 1 aqui, vai ficar menos 1 dá menos 2. Menos 1, menos 2. E a gente chega nisso aqui. Dá para melhorar um pouquinho ainda? Dá para tirar o j, né? Ou melhor, multiplicar os j's do denominador. Passar esse j aqui para dentro. Então, j vezes j é menos 1. Com esse menos fica mais. J vezes j é menos 1. Com esse menos fica mais. Poderia parar aqui, mas ainda dá para simplificar um pouco mais.
Então, calculando o denominador comum, né, tirando o mínimo aí, a gente faz, né, a multiplicação e chega, né, no seguinte valor final para C. CK, olha lá, ó, é 2 sobre π, que multiplica 1 menos 4k quadrado. Perfeito? Note, de novo, pessoal, aqui, ó, a gente tem um k quadrado, ou seja, o CK, ele, conforme k aumenta muito, o CK, ele tende, né, para o coeficiente para valores altos de K tende a decair para zero muito rapidamente. Então, aqui, certamente, os coeficientes mais importantes são aqueles menores, próximos do zero, ali, entre menos 10 e 10, menos 5 e 5. São os mais importantes. Portanto, nossa função pode ser aproximada por aqui, de novo, é um mais, tá certo? Mais. Muito bem, pessoal. Então, vejamos agora o exemplo da série de Fourier da onda dente de serra, que é essa onda triangular aqui, ó, com período 4π. Então, notem, 4π, então a frequência angular 2π sobre 4π é meio, tá bom? Note também o seguinte, quanto vale a nossa função? É uma reta no intervalo 0, 4π. Qual a reta que representa essa função? É 4 sobre 4π, a inclinação dessa reta, né? Que dá, então, f de t é igual a 1 sobre t, 1 sobre π vezes t. Sendo assim, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos calcular os coeficientes CK fazendo o quê? Colocando CK igual a 1 sobre período, 1 sobre 4π, integral de 0 a 4π, 1 sobre πt, vezes E a menos JKT sobre 2. Por quê? Porque nossa frequência angular é meio, que resulta em, traz o π aqui para fora, 1 sobre 4π quadrado, integral de 0 a 4π, t e a menos jkt sobre 2, dt. Aí, pessoal, essa integral, à primeira vista olhando assim, é de difícil resolução. Eu fiz esse exemplo para mostrar o seguinte: nem toda, mesmo trabalhando com exponenciais, nem sempre a integral sai assim direto. Nesse exercício aqui, nós vamos ter que fazer uma integração por partes. Obviamente que isso é algo que creio que vocês aprendem lá no cálculo, mas depois, né, cai no desuso, é capaz de esquecer. Mas só para relembrar aqui, como que a gente faz a integração por partes? Então, integral de u dv é uv menos integral de v du. Então, se a gente identificar u igual a t e dv, u é igual a t aqui, e o dv, tudo isso aqui é o dv, então, du igual a dt, e quanto que vale v? Integra aqui dos dois lados, então, v é a integral de e elevado a menos jkt sobre 2, que é o quê? É a própria exponencial 1 sobre vezes 1 sobre a derivada disso aqui em relação a t. Derivada disso aqui em relação a t menos jk sobre 2. 1 sobre é 2 sobre jk. Multiplicando aqui em cima e embaixo por j, para tirar o j aqui do denominador, 2j sobre k e a menos jkt. Então, esse é o v. Agora que a gente tem o nosso v, nós vamos aplicar o que? Essa expressão aqui. Substituir essa integral por essa. Então, quem que é u vezes v? Olha lá, u vezes v é isso aqui, é t vezes isso aqui, certo? Então, ó, CK é 1 sobre 4π quadrado, U vezes V, esse termo aqui, menos integral de V du. Quem que é V? V é isso aqui. Então, 2J sobre K e a menos JKT sobre 2, du. du é igual a dt. Então, eu posso simplesmente vir aqui e colocar dt. Então,
Primeira parte que a gente mantém, não tem que fazer nada. A segunda é a integral, tira essa constante para fora. Tira a constante, vai ficar integral de e a menos jkt sobre 2. Já fizemos essa integral aqui em cima, né? Quanto que dá? Dá exatamente isso aqui. Então, eu vou substituir tudo isso por quê? Por 2j sobre k, que é isso aqui, né? E elevado a menos jkt sobre 2. Então, fazendo as multiplicações aí, a gente chega, né, em aqui, como j ao quadrado é menos um com esse menos um vira mais aqui. Então, a gente vai chegar a 4 sobre k ao quadrado e a menos jkt sobre 2. Muito bem, vamos avaliar agora isso em 4π e em zero. Tudo bem? Então, avaliando isso em 4π, a gente tem essa parte aqui. Certo? Quando eu substituo 4π no t, vocês podem fazer a continha aí, vai resultar nisso, né? Fazendo as devidas simplificações aí, menos, quando isso aqui for zero, ora, quando esse t for zero, some tudo, então isso aqui já fica zero. E aqui, t for zero, e elevado a zero dá 1. Então vai ficar 4k quadrado vezes 1 quarto de π quadrado. 4 cancela aqui, 1 sobre π quadrado, k ao quadrado. Pode parar por aqui, mas dá para simplificar ainda mais. Por quê? Quem que é e elevado a menos j2πk? Isso aqui é sempre 1, é um múltiplo par de π, de 2π, né? Então, de π, na verdade, é um múltiplo de 2π, né? É sempre par. Então, no círculo trigonométrico, na circunferência trigonométrica, está sempre aqui. Cosseno é 1 e seno é 0. Então, esse termo some, fica 1. Tudo bem? Então, substituindo 1 ali, a gente chega na expressão final em que esse elemento cancela com esse, 2j sobre πk. Portanto, a aproximação à série de Fourier fica f de t igual somatório em k, o meu coeficiente ck vezes a função psica ejkt sobre 2. Nesse caso, pessoal, lembra aquilo que eu comentei também em outros vídeos. Problema, quando k é igual a zero, C0 não é definido. Tá vendo? C0 não é definido. Então, o que, que eu faço quando acontece isso? Existe um jeito especial, uma fórmula especial para o cálculo de C0, também conhecido como nível DC do sinal. Que é o quê? C0 é a integral, na verdade, 1 sobre o período, integral no período de ft dt. Então, 1 sobre 4π, integral de 0 a 4π, 1 sobre π, t dt. Então, integral de t é t quadrado sobre 2, calculado em 4π menos 0, isso dá 2. C0, portanto, é 2. E aí a gente tem a nossa aproximação completa. Todos os termos, todos os termos negativos, todos os positivos e o zero, porque o zero também é importante. Sem ele, a expansão está incompleta. Tudo bem, pessoal? É isso, então. Bons estudos a todos aí e nos vemos em breve.